Olá, meu nome é Camila Cavalieri, eu sou professora de Biologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teorias evolutivas. Tá começando mais um Cai no Vestibular. O tema da nossa aula de hoje é sobre evolução. E a primeira coisa que eu queria que você soubesse é que ecologia e evolução são os dois temas que mais aparecem na prova do Enem. E aí, dentro de evolução, é sempre legal dar um foco em teorias evolutivas, aprender um pouquinho sobre a teoria de Lamarck e a teoria de Charles Darwin. Primeiro, o que é evoluir? O que significa evoluir? Evolução nada mais é do que uma modificação das características ao longo do tempo. Evoluir é modificar. Todo ser vivo tem essa capacidade de mudar, de evoluir ao longo do tempo. Agora, cuidado, evoluir não é necessariamente mudar para melhor, não. Evoluir é simplesmente modificar ao longo do tempo. Essas modificações podem ser positivas, mas também podem ser negativas ou neutras. E um dos primeiros a estudar evolução foi Lamarck. A gente vai começar por ele. Quando a gente pensa em Lamarck, quando a gente pensa em lamarquismo, eu quero que vocês pensem quase em algo intencional do ser vivo. Para o Lamarck, o ser vivo ele se modifica para sobreviver naquele ambiente. Repara que é quase intencional? Para o Lamarck, o ser vivo ele vai mudar para conseguir sobreviver. E, para explicar a sua teoria, ele vai ter duas leis. A lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Vamos começar com a lei do uso e desuso, tá? A lei do uso e desuso do Lamarck diz que quanto mais um ser vivo utiliza um órgão, mais ele se desenvolve. Quanto menos um ser vivo utilizar um órgão, maior a tendência dele a atrofiar. Eu imagino que isso deva ser bem claro para vocês quando a gente pensa na academia, né? Quando a gente pensa lá na academia, quanto mais a gente malha um músculo, mais o músculo cresce. Lei do uso e desuso. Quanto mais a gente utiliza um órgão, mais ele hipertrofia. Agora, se eu sofro um acidente e tenho que ficar acamada durante meses, a tendência é minha musculatura atrofiar. Quanto eu menos utilizo um órgão, mais ele tende a atrofiar, reduzir de tamanho. E assim, por exemplo, o Lamarck explicou o pescocinho das girafas, tá? Para o Lamarck, todas as girafas tinham um pescoço curtinho. Só que de tanto esticar o pescoço para pegar comida lá no alto da árvore, o pescoço cresceu. Tá reparando que é quase intencional? Tá reparando que é a mesma girafa que modificou? Essa mesma girafa de pescoço curtinho, de tanto usar o pescoço, olha a lei do uso e desuso aí, de tanto esticar o pescoço dela aumentou de tamanho. E a partir daí, galera, vem a próxima lei. Essa girafa de pescoção, essa girafa de pescoço comprido, só tinha filhotes de pescoço comprido também. Lei da herança dos caracteres adquiridos. Foi aí que pegaram Lamarck. Foi aí que ele começou a ser contestado. Pô, Lamarck, então tudo bem. Quanto mais eu malho o meu músculo, mais ele se desenvolve. Lei do uso e desuso a gente aceitou. Agora, o meu filho vai nascer malhado? Não tem nenhum sentido. E aí, Lamarck deixou de ser acreditado. E nós passamos para o nosso próximo evolucionista, para o Darwin, para o Charles Darwin, com o darwinismo, tá? Darwin, ele realizou uma viagem de 5 anos a bordo de um navio, que era o Beagle, aonde ele viajou lá para o arquipélago de Galápagos. Lá nesse arquipélago, ele desenvolveu a teoria da seleção natural. Vamos diferenciar agora Lamarck de Darwin, tá? Para Darwin, dentro de uma mesma espécie, existem diferentes fenótipos.
Existem diferentes características. O meio só seleciona o mais adaptado. Então, vou tirar um exemplo aqui de novo com a girafinha. Como é que era a girafa para Lamarck? Lembra para mim? Para o Lamarck, a girafa tinha o pescoço curtinho e de tanto esticar o pescoço cresceu. A girafa mudou para sobreviver no meio. Para o Darwin, existiam girafas de pescoço curto e existiam girafas de pescoço longo. Tá vendo a diferença? Para o Lamarck, a mesma girafa de pescoço curto cresce o pescoço para pegar comida. Para o Darwin, não. Dentro da mesma espécie, dentro das girafas para o Darwin, existiam vários tamanhos de pescoço. Existiam vários fenótipos. Existiam girafinhas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. As girafas de pescoço curto morriam de fome. As girafas de pescoço longo sobreviviam. Seleção natural. Vou tirar um exemplo, um outro exemplo, para você entender isso também. Vamos pensar no morcego, tá? Para o Lamarck, o morcego ele vive dentro da caverna. Como ele vive dentro da caverna, ele não precisa do olho, ele não precisa da visão. Então, para o Lamarck, o olho do morcego, a visão do morcego atrofiou e o morcego ficou cego. Para o Darwin, não. Para o Darwin, existiam inicialmente vários tipos de morcego. Existiam morcegos que enxergavam e existiam morcegos que eram cegos. Você concorda que enxergar numa caverna acabava sendo um desperdício de energia? Então, os morcegos que enxergavam acabavam morrendo, gastavam mais energia, enquanto os morcegos que eram cegos sobreviviam. Tranquilo? Mais um exemplo caso você esteja aí com alguma dúvida. É sempre bom a gente comparar. Pensa num flamingo. Devem ter visto o flamingo, né? Aquele animal com as patinhas compridas. Para o Lamarck, o flamingo ele tinha patinha curta. Mas de tanto esticar a pata para não se afogar no lago, a pata cresceu. E a partir daí todos os filhotes eram de patas longas. Lei do uso e desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos. Para o Darwin, não. Para o Darwin existiam vários tipos de flamingo. Flamingos de patinha curta, flamingos de patinha longa. Os de patinha curta morriam afogados. Os de patinha longa sobreviviam. Teoria da seleção natural. O que pegou o Darwin? Tá bom, Darwin, muito legal sua teoria, só que tem um problema. Se é tudo girafa, por que tem girafa de pescoço longo e de pescoço curto? Se é tudo flamingo, por que tinha flamingo de pata curta e flamingo de pata longa? Por que dentro da mesma espécie nós temos diferentes características? Darwin não soube explicar isso, porque o Darwin não conhecia muito bem sobre genética. Hoje em dia, a gente já sabe a resposta dessa pergunta. A gente sabe que as diferenças dentro da mesma espécie surgem por mutação, surgem por variações no material genético. E aí, galera, uma dica: quando você falar de mutação, quando você falar de variabilidade genética, já não é mais Darwin. A gente já está falando de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Sabe qual é a melhor forma de você ver se você aprendeu isso? Vamos fazer um exercício. Olha só, esse exercício aqui, ó, vamos dar uma olhadinha na questãozinha do Enem. Tá falando de um medicamento para esquistossomose, tá? E aí, ele quer saber qual o mecanismo de seleção de vermes resistentes. Esse é um tema muito comum no Enem. Resistência a medicamentos, tá? Por que você tem alguns esquistossomas, alguns vermes que não são e outros vermes que são resistentes ao medicamento? Vem comigo, ó. Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento? Não, isso é lamarquista. Se eu falo que o verme ficou resistente para sobreviver, é Lamarck. Não posso. B. Os vermes resistentes absorvem o medicamento e passam para os descendentes, que também se tornam resistentes? Não. C. Os vermes resistentes transmitem a resistência
quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro, um verme resistente torna o outro resistente? Os vermes resistentes tendem a sobreviver mais e gerar mais descendentes que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. É isso, galera. Quando você pega ali um verme, dentro de você vão existir vermes sensíveis, não resistentes, e vermes resistentes ao medicamento. E aí, quando você tomar o remédio, os não resistentes, os sensíveis, vão morrer. Os resistentes vão acabar sobrevivendo e gerando prole. Teoria da seleção natural. Tranquilo, galera? Então, marcamos aqui, ó, letra D. Vou fazer aqui, ó, um último resuminho da sua aula sobre Lamarck e Darwin para a gente, então, poder fechar. Lembra sempre que Lamarck é intencional, tá? O ser vivo se modifica para sobreviver naquele ambiente. Para Darwin, não. Para Darwin, existem variações. Dentro da mesma espécie, existem indivíduos diferentes. O mais adaptado vai sobreviver. Teoria da seleção natural. Tranquilo, galera? Até a próxima. Um grande beijo, estudem e tchau!